O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência do projeto que aumenta a pena para quem fornecer ou servir bebida alcoólica ou outro produto que possa causar dependência física ou psíquica a crianças e adolescentes. Em regime de urgência, isso acelera a tramitação da matéria, pode ser votado rapidamente no plenário, sem que passe por outras comissões. Como é que você vê isso, Claré? Ô Paulo, a gente já, obviamente eu sou a favor, né? Mas a gente já debateu aqui muito sobre isso, né? Sobre a impunidade. O problema no Brasil não são as penas são boas, gente, elas são altas. O problema no Brasil é a impunidade, é o processo, é a pessoa eventualmente ser condenada e não cumprir aquela pena, sair muito antes. Esse que é o grande problema. Agora, sobre as nossas crianças, Paulo, ao mesmo tempo que eu defendo a liberdade, eu sempre falei aqui, uma pessoa menor de idade, seja a idade qual for, pela lei é 18 anos, poderia ser 16, o que fosse, é uma pessoa menor de idade, em tese, não está amadurecida do ponto de vista de suas escolhas. Portanto, sempre, qualquer tipo de pena que proteja as crianças vai ter meu apoio. E aí, Kertz, a gente está discutindo isso há mais tempo, porque às vezes eu vejo pessoas que tomam posições antagônicas à liberalização de consumo de drogas e de consumo, e não de tráfico, não disso, né? Estamos falando em consumo. Mas não conseguem discutir, não querem discutir, por exemplo, a questão do tabaco, do álcool, né? E esse projeto parece que ele abarca tudo, né? Ele abarca uma responsabilização maior a todos aqueles que oferecerem a crianças e adolescentes qualquer substância que seja, quer seja ela que tenha um distúrbio, ou a dependência psíquica ou a dependência do álcool. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Número um, Paulo, que isso aqui é o tipo de lei que é feita para inglês ver. Porque, na prática, estamos falando em quase 6 mil municípios por todo o país, estamos falando em 26 estados, mais Distrito Federal, estamos falando de dezenas, talvez centenas, mas dezenas de milhares de pontos de venda de bebida alcoólica, e a gente sabe que não tem fiscalização nenhuma. É só em festa, só em carnaval, que você vê barraquinhas, você vê ambulantes. Há um grande consumo de bebida alcoólica nas ruas, por ambulantes, que não olha a identidade de ninguém e vende para todo mundo. Então eu já acho que essa lei aqui, e nada... Nasceu morta. É praticamente a mesma coisa, mas ainda assim, né? Você vê, a pena atual é muito baixa. De 2 a 4 anos. Inexiste. Se as pessoas não sabem, regime fechado, ou seja, cadeia tranca no Brasil, é só acima de 8 anos. Exatamente. E pena de 2 a 4 anos, só o processo para tramitar numa primeira instância, ele já prescreve, porque a prescrição vai do dobro da pena. Então, assim, mesmo que alguém seja condenado por vender isso aqui, dificilmente, no processo, ao fim desse processo, ele vai ser penalizado, mesmo que em regime aberto. E aí, quando você vê que o endurecimento da pena vai de 1/3 até a metade, ou seja, é o famoso, em inglês, né? O famoso no big deal. Grande coisa. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que Kertzmann levantou a questão da pena, Claré, por que não se pensam em outros tipos de pena? Por exemplo... Fecha estabelecimento. Exatamente. Porque agora o Claré vai ser contra, porque ele acha que o Estado vai mexer demais. Eu sei disso, já bala na sua cabeça, eu sei. Mas você não acha, por exemplo, que tinha que ter um outro recrudescimento da pena? Forneceu bebida alcoólica, substância inadequada. A gente sabe que tem... Nós sabemos que em Belo Horizonte, por exemplo, tem casa de show que é cortina de fumaça para tráfico de drogas. Ou vocês estão escondendo o sol com a peneira? Não, né? Vamos falar a verdade, vamos ter coragem. Casa de show renomada aí, bem tratada, mas a gente sabe como é que é. E você não acha que tinha que ser recrudescer a pena, só do ponto de vista comercial, financeiro, ao invés de só a pena, o tempo de cumprimento de pena? É interessante, Paulo. Você, na verdade, eu te surpreendo nessa, porque, como eu disse, a gente tem que ter regras. Eu só não defendo que essas regras sejam sempre estatais, né? Obviamente, a gente está discutindo aqui sobre libertarianismo e tal, tem que ter regra naquele pequeno grupo, aquele pequeno condomínio. E pensando em Brasil, eu não, se eles estão descumprindo, ok. O meu medo é só isso ir por um outro lado, de perseguição, como a gente tem visto algumas denúncias aí do Glenn, né, sobre um determinado juiz. Assim, eu fico com medo de perseguição, especialmente quando a gente fala de uma PJ e não de uma pessoa física. Mas é interessante sua ideia. Talvez seja uma ideia
mais efetiva. Apesar que quando você fala em crime, né, Paulo, é uma coisa muito séria também, né? Criminalizar também, você está colocando, tirando inclusive a primariedade daquele que foi acusado. Só durante o tempo em que foi condenado. Também acaba não dando em nada. Exatamente. Tá? Isso aí é outra coisa para inglês ver. Ô Paulo, a gente sabe que estabelecimentos que não cumprem regras sanitárias básicas, eles são fechados, eles são lacrados, eles não podem operar. Às vezes. Vamos lá, o cara está servindo pastel cheio de cocô. Pô, vai a vigilância sanitária e fecha o estabelecimento do cara. Eu digo às vezes porque a gente sabe como é que funciona. Não, vamos lá. Porque também, então, você imagina, né? Algo até que é mais sério e já existe há mais tempo, a gente sabe que tem um monte de estabelecimento sujo pra caramba por aí, né? Que não é fiscalizado com rigor. Eu tenho uma amiga aqui trabalhando na vigilância sanitária por algum tempo, não vou falar o nome dela, claro. Ela me disse o seguinte: se você soubesse ou conhecesse a realidade de boa parte dos restaurantes, da cozinha dos restaurantes de Belo Horizonte, você não entraria neles para comer. Mas é isso, a gente sabe disso. Eu, Ricardo, não padeço disso, porque eu sou o maior copo sujo do mundo, cara. Eu como e bebo qualquer coisa em qualquer lugar. Você vai criando anticorpos, né, Claré? Porque hoje em dia esses meninos não podem fazer nada, menino põe a mão no chão, tem que lavar a mãozinha com álcool. Cai a batatinha do menino no chão, não pode pegar, porque senão vai... a gente precisa de anticorpo também para viver, ué. Torresmo cabeludo com mosca voando em cima é o meu preferido. Paulo, você sabe que eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre essa questão de álcool. Eu acho que é interessante aquela medida de alguns estados, vou falar dos Estados Unidos inteiro, né? Porque eles têm leis, né, nos 50 estados diferentes, mas em grande parte dos Estados Unidos, de não poder beber álcool na rua, né? Ou seja, só dentro dos estabelecimentos. Eu não tenho esse estudo, posso estar completamente errado, mas eu acredito que com isso você acaba poupando muita confusão e muitas vidas, viu? Olha, Clara, só para esclarecer, isso aí é federal lá, tá? E a questão assim tem mais a ver com a proibição de publicidade, né, de álcool. Então, se você está bebendo na rua, o rótulo está sendo mostrado, então tem a ver com publicidade. Mas olha, sem expor ninguém, né? Essa história também de não vender bebida alcoólica nos Estados Unidos é outra coisa para inglês ver, tá? A molecada toda tem carteira falsificada e bebe à vontade por lá.